Você é fraco porque você não consegue alcançar os seus objetivos. Você é fraco porque sempre quando tem algum obstáculo, você desiste. Quando as coisas começam a ficar um pouquinho difíceis, você vai e desiste. Você corre, você volta atrás. Você não vai até o fim. Por que você faz isso? Você pode até se perguntar. Você sabe melhor do que ninguém, mas mesmo assim sua mente ela tenta enganar você. Ela tenta fazer que tudo isso, essas desistências, essas desculpas, ela inventa essas desculpas para você não se sentir tão mal, para você não conseguir enxergar qual é a realidade e se sentir um pouquinho com o ego menos ferido, um pouquinho menos mal. Sua mente ela não aguenta, sua mente simplesmente não aguenta o fato de que você desiste, de que aparece um obstáculo, você corre. Eu estava me fazendo esses questionamentos porque por várias vezes eu desisti, por várias vezes eu comecei algo e de repente eu parei, de repente eu não queria mais fazer ou inventava alguma desculpa para não fazer. Tô aqui num lugar meio aleatório hoje. Tem um monte de polícia ali atrás, um monte de gente fazendo churrasco. Os americanos aqui, na frente do lago, com seus filhos, pirraia. Aqui é um lugar bem bacana. É tipo um parquezinho aqui. Um parque. O povo ali com o namorado. Aqui, ó, tem essas mesas de piquenique, com a churrasqueirazinha do lado. Aí você vai e faz sua carnezinha aqui, né? Bem tranquilo, bem de boa. Mas hoje eu queria ter essa conversa com você. Eu queria saber, eu queria que você soubesse que sua mente ela é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais forte do que você imagina. Às vezes nós temos pensamentos limitantes que... Eita, os cachorrinhos aqui. Eita, e cá, negão. Nós temos às vezes pensamentos limitantes que simplesmente acabam com nossos sonhos, destroem os nossos objetivos. E tem pessoas que hoje são bem mais velhas que passaram por essa situação, desistiram e hoje se arrependem amargamente, se arrependem de não ter feito mais, se arrependem de não ter ido até o final. Cara, acho que esse deve ser uma das piores sensações que um ser humano pode sentir, cara. Sério mesmo. Porque quando você é mais velho, né, você olha para aquela situação de um outro ângulo e vê que você poderia ter feito mais, vê que você poderia ter dado mais um passo, ter continuado, ter persistido, ter insistido que você iria conseguir. Mas isso é só quando nós somos mais velhos, né, que temos essa percepção. Cara, que lugar bonito do caramba. Beira do laguinho aqui, tô entrando em um canto aqui meio aleatório. Não sei onde é que vai dar isso não. Aqui não dá pra passar, não tem passagem, né? Só se eu pular aqui nesse lago. Aqui pelo menos não tem jacaré igual na Flórida, né? Na Flórida, meu amigo, já tinha sido aqui abocanhado, lá ele. Mas quando você é mais velho, você tem essa noção porque você consegue olhar de fora. E eu queria que você tentasse fazer essa experiência. Quando você está prestes a desistir, quando você está fazendo alguma coisa e simplesmente vem à sua mente esse negócio de desistir, de parar, de correr, de voltar atrás, analisa, pega como se você... eu faço dessa maneira. Eu
pego esse problema que eu tenho, essa angústia que eu tenho e falo para mim mesmo, como se eu fosse meu amigo. Ficou meio confuso, mas acho que vocês entenderam. Porque quando a gente... Acho que você já deve ter passado por isso. Quando um amigo seu está contando alguma experiência sua, alguma experiência dele, algum problema, você vê muito claro na sua cabeça a solução. Ah, minha namorada me traiu. Ué, meu amigo, o que você está fazendo ainda com ela? Entendeu? Você já vê a solução muito clara na sua cabeça. Mas quando a gente vê esse problema em primeira pessoa, nós simplesmente não conseguimos enxergar a solução. Nós temos um problema seríssimo em ver qual é a solução. Então tenta fazer essa experiência. Tenta analisar de fora, não em primeira pessoa. Tenta analisar de fora essa situação ruim que está acontecendo, certo? Analisa como se você estivesse longe. E cara, eu estava lendo aqui o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. E, meu amigo, que livro incrível, simplesmente fenomenal. As coisas que... A história de vida do cara é fantástica mesmo. Por vezes aqui eu praticamente quase chorei lendo esse livro. E um monte de polícia aqui parado, não sei fazendo o quê. Mas enfim, não vou ficar gravando não, vou me gravar só. E por isso que eu tinha esse problema, né, não tinha problema nenhum. Eu tô aqui olhando pros policiais, tô ficando maluco. Caraca, não sei o que aconteceu não. Tá aí. Mas eu li esse livro do David Goggins e é fantástico. Fantástico, fenomenal. Simplesmente fantástico. A história de vida dele é loucura, cara. É loucura. As coisas, o que ele passou. E a história, né, de superação dele é magnífico. É magnífico. Eu recomendo a qualquer um aí que leia. E quando ele estava passando lá, né, pelas provações lá no Navy SEALs, porra, bicho, o cara passou pelo inferno. Quando ele era criança, ele passou pelo inferno. Quando ele era adolescente, porque ele era um homem negro aqui nos Estados Unidos, né? E pelas coisas que ele passou quando era criança, ele tinha extrema dificuldade em aprender. No começo ele não sabia nem ler, nem escrever, mesmo sendo já muito mais velho. E ele tinha uma dificuldade extrema de aprendizagem. Mas mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com o pai espancando ele, mesmo com a mãe tendo que sair com os 2 filhos às pressas de casa, cara, que história fantástica, viu? Não vou ficar dando spoiler aqui não, mas depois vocês assistam, tá? Assistam, ó. Vocês leiam ou escutam o audiolivro, né? Porque é incrível a história dele, é incrível. E a mentalidade, cara, quando ele tava lá nos Navy SEALs, simplesmente ele tava lá com a perna quebrada e continuava sem parar, simplesmente com o poder da mentalidade, bicho. Simplesmente porque ele conseguiu virar a chave, virar essa mentalidade dele, tirar essa mentalidade de vítima e correr atrás dos objetivos. Obviamente eu estou sendo muito mais superficial. No livro ele vai explicar muito detalhadamente o que ele fez, a história de vida dele e tudo mais, né? Eu só dei um resumo. Mas, cara, entenda, eu já fiz um vídeo a respeito disso, né? Que é pra você não... Enfim, eu não lembro qual que é o vídeo. Mas eu dei um pitaco, né, sobre mentalidade. E, cara, mentalidade é tudo. Mentalidade é tudo. Mentalidade é tudo. E eu até citei alguns experimentos, né, que alguns cientistas fizeram. Por exemplo, o teste lá Por exemplo, os testes lá das camareiras, né? Que as camareiras, os cientistas pegaram 2 grupos, né, de camareiras em um hotel e falaram, né, para um grupo de camareiras que o trabalho que elas faziam era quase como se fosse um exercício. E aí o cachorrinho foi ver pegar a bola. O trabalho que elas faziam era quase como se fosse um exercício, certo?
E, cara, os cientistas falaram isso para ela. E depois de uma semana, simplesmente essas camareiras que sabiam que, que, o, que o trabalho delas era quase como se fosse um exercício, elas perderam peso e estavam vivendo uma vida mais saudáveis. Perderam peso simplesmente com o poder da mentalidade. E tem o efeito placebo, né? Você toma, você está com uma dor ali no joelho e um médico, alguém renomado fala que aquilo ali vai te curar, daqui a pouco sua perna está curada. Mas não era nada, era uma pílula de farinha. Mas mesmo assim sua perna estava curada. Esse é o poder da mentalidade, esse é o efeito placebo. Cara, se nós soubéssemos do que nossa mente é capaz, se nós soubéssemos do que nós somos capazes, nós não desistiríamos de porra nenhuma. Não desistiríamos. Se começássemos uma coisa, não terminaria. Nós iríamos até o final. E quem entende o poder da mentalidade, quem entende que isso aqui é uma arma, alcança patamares nunca antes vistos. É por isso que esses caras conseguem ficar tão rico, tão milionário. Pega aí o Elon Musk, por exemplo. O cara trabalha, o cara vive praticamente trabalhando. O cara não dorme, o cara tem hiperfoco em trabalho, porra. Ele não para de trabalhar. É loucura. É loucura. E é isso que tem que ser. Se você quer alcançar seus objetivos, sei lá, se você quer ser rico, se você quer ganhar dinheiro, se você quer galgar entre as classes sociais, sair da pobreza, sair da classe média, sei lá, e alcançar uma classe melhor, galgar entre as classes sociais, cara, você tem que ter hiperfoco, você tem que correr atrás como se a sua vida dependesse disso e depende disso, certo? Depende, mas você tem que mudar essa chave, você precisa mudar essa mentalidade. É o único jeito, não existe outra maneira. Você precisa mudar essa chave, desbloquear esse código, sei lá. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Talvez você não entenda agora. Mas essa é a única maneira. Essa é a única maneira, você colocar um objetivo, você traçar um caminho e ir até o final. Você colocar aquele objetivo na sua mente e não esquecer daquilo. Mesmo quando houver algum obstáculo ali, faça do obstáculo o caminho. Não, o obstáculo não está ali para te prejudicar, muito pelo contrário. Ele é o processo. O obstáculo que você vai olhar para trás e vai falar, caralho, ainda bem que eu passei por aquilo. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Cara, diversas vezes eu já falei isso e olha que eu sou muito novo. Sou muito jovem ainda. Você entende? Agora um cara mais velho, ele tem muitos arrependimentos porque ele não conseguiu ir até o final. Porque ele desistiu. Porque ele não teve a capacidade de ir até o fim. E o cara vive frustrado para sempre, cara. Isso é triste. E o que esse cara faz? Vai em busca de dopamina barata, que seja redes sociais, que seja álcool, que seja qualquer outro tipo de droga. E essa pessoa vai atrás porque ela simplesmente não consegue lidar com a realidade de que ela desistiu dos planos dela, de que ela não conseguiu ir até o final. Eu tenho certeza, cara, se você conversar com alguém que passou por isso, se você você conseguir enxergar, ter empatia por essas pessoas, você vai olhar a situação dessas pessoas e vai falar, eu não quero isso para minha vida nunca. Nunca que eu quero isso para minha vida. A pessoa sempre vai atrás de subterfúgios para esquecer a realidade, porque a realidade é muito dolorosa. Mas olha o David Goggins aí. Caralho, o cara passou pelo inferno. Pelo inferno. Leia o livro dele lá depois. Leia o livro. O cara passou pelo inferno e mesmo assim o cara tem uma história de superação fantástica. Simplesmente fantástica. Os cachorros aqui bolados. Os cachorros aqui puto. Mas é isso que você precisa fazer.
tenta encontrar essas pessoas que... Tenta conversar com essas pessoas. Por isso que eu sempre digo aqui, você tem que ter essas experiências. Você precisa de experiências para você expandir a sua mentalidade, para você ter essa mentalidade de campeão, essa mentalidade de caçador, de ir atrás da sua presa, de ter esse objetivo e não desistir nunca, por nada. É o único jeito, não há outra maneira. Não tem outra maneira. É você passar pelo ruim, é você sentir dor, sentir sofrimento. É você sentir sofrimento, é a única maneira de forjar quem você é. É a única maneira, cara. Não existe outra maneira de superar tudo que você precisa superar. Você precisa passar pela dor, você precisa passar pelo sofrimento, mas hoje a sociedade só busca prazer e mais prazer e mais prazer. Hoje é a busca incessante pelo prazer. Todo mundo, cara, não consegue ficar um segundo com tédio. A pessoa larga o celular por um segundo, a mente dela já pede mais dopamina, porque ela está viciada em dopamina. A mente dela está totalmente dessensibilizada à dor, ao desconforto. E essa pessoa desiste com facilidade. Você entende? Talvez eu esteja falando aqui de você. Tente fazer essa autoanálise. Olha no espelho, cara. Olha para você mesmo no espelho e pergunta se é essa vida que você quer. Se você está seguindo os seus objetivos. Seja sincero, olhe nos seus próprios olhos e faça essa reflexão. Essa é a única maneira, cara. Essa é a única maneira. Certo? Deixa o like, se inscreve. Meu nome é Diogo e eu vejo você do outro lado.